Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vocês estão prontos? Já reservaram o cantinho de vocês aí? Já pegaram o caderno, o livro? Vamos começar? O assunto hoje é história. Respira fundo. Pois é, pessoal, nós vamos conhecer mais um pouco sobre a nossa história, história do Brasil, o lugar que a gente vive. É muito importante a gente conhecer cada detalhe da nossa história. E eu preparei esse material aqui com muito carinho para que vocês consigam compreender tudo que aconteceu, tá bom? Nós vamos falar sobre os indígenas e portugueses, lá na página 62. Vocês vão perceber que os assuntos eles estão bem parecidos com as outras matérias, tá? E isso facilita muito e ajuda a gente também, tá? Vamos lá. Na semana de 22 de abril de 1500, quando os navegantes portugueses chegaram à altura de Porto Seguro, na Bahia, aconteceram os primeiros contatos dos indígenas com os portugueses. Imagina como que foi isso. Então vamos entender. Pedro Vaz de Caminha, um escrivão, uma pessoa que relatava, observava tudo o que acontecia, ele deixou uma carta. E ele descreveu na carta para o rei de Portugal que os índios entravam na beira do mar em direção aos pequenos barcos, trocavam arco e flechas por chapéus ou por qualquer coisa que lhes dessem, ou seja, descreveu coisas boas. Deu para entender? Então, Pedro Vaz de Caminha, ele era um escrivão, né? Como eu falei. Então, ele descreveu e passou para o rei de Portugal que o relacionamento foi bom, que deu tudo certo com a chegada deles aqui no Brasil. Aparentemente, eles começaram uma relação boa, mas logo depois começaram os conflitos. O que será que aconteceu? A coroa portuguesa mudou logo seus planos em relação ao Brasil, quando soube da presença de outros europeus, especialmente os franceses, interessados também em explorar o pau-brasil e ocupar as terras. Vocês vão observar que é um jogo de interesse muito grande aí nessa história, na nossa história, que envolve dinheiro, riquezas, tá? Então fica aí a dica para vocês. Então o rei de Portugal resolveu iniciar a colonização, ou seja, colonos portugueses vieram morar e tirar riquezas das terras novas. Ou seja, a nossa terra é muito boa, tinha muita coisa interessante para eles. Eles queriam sugar de qualquer jeito. Tá ok? Então o rei de Portugal, tá, já li isso aqui. Então eles trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar. Os índios ajudaram os colonos, erguendo as construções para protegerem o território. Em troca, os índios recebiam ferramentas. Ou seja, eles fizeram um bom relacionamento, um bom acordo com os índios e os índios ajudaram eles também. Tudo um jogo de interesse, tá? Os bandeirantes paulistas foram os responsáveis pela escravização dos índios. Pois é, pessoal, estava muito bom para ser verdade, mas começaram os conflitos aí. Vamos entender melhor. Os jesuítas chegaram com os primeiros colonos portugueses. A missão desses religiosos era transformar os indígenas em cristãos. Para ficarem mais próximos dos nativos, foram criadas aldeias. Com a influência deles, os índios mudaram pouco a pouco seus hábitos de vida. Ou seja, quando a gente fica muito perto de alguma pessoa, a gente acaba influenciando ou sendo influenciado, não é verdade? A religião católica era ensinada em língua portuguesa. Os jesuítas foram expulsos por volta de 1750 pelo governante português Marquês de Pombal, porque eles eram inimigos, tá? Consequentemente, os índios ficaram sem apoio.
Suas terras foram ocupadas e os índios foram considerados cidadãos portugueses, tendo que obedecer às ordens vindas de Portugal. Ou seja, o cenário mudou completamente. Eles acabaram tendo que se submeter ao governo. Perderam praticamente a autoridade. Os índios não podiam falar sua língua, tinham que pagar impostos, plantar para as vilas importantes. De donos passaram a ser escravos, pessoal. Que triste. Mas essa foi a nossa história. E vamos lá, vamos entender mais um pouquinho, já está acabando. Com tudo isso, os índios só foram perdendo espaço e autoridade. O governo criou uma lei que só era dono de uma propriedade quem tivesse o documento de posse. Mas como assim? Eles já moravam aqui, eles já eram os donos. Mas, né? Quem vence é quem tem o poder, quem tem a autoridade, armamento, não é verdade? As aldeias passaram a ter limite de pessoas. Foram forçados a venderem suas terras e muitos indígenas romperam seus acordos com os governantes. E aí aconteceram outros conflitos também, pessoal. Vamos respirar fundo. No passado, antes do ano de 1500, os grupos indígenas eram os únicos donos das terras. Hoje os índios lutam para viverem em suas terras e conservar seus costumes e tradições. Vocês sabiam que ainda existem índios hoje em dia? Pois é, ainda existem. Você já parou para pensar quanto os povos indígenas merecem ser valorizados? Com certeza, pessoal, eles merecem, eles lutaram muito e passaram por muitas coisas. E eles merecem o nosso respeito, merecem ser lembrados nas nossas salas de aula, tá? E é isso. Chegou a hora do dever de casa. A gente aprende e a gente coloca em prática, tá? E eu deixei para vocês da página 64 até 74. Ó, caprichem, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!